Supermercados PegPag, mais conhecida apenas como PegPag, foi uma rede de supermercados de São Paulo, sendo o primeiro da cidade inaugurado em 1954. PegPag foi um dos nomes mais conhecidos do ramo até 1978, quando foi incorporado pelo Grupo Pão de Açúcar. O nome PegPag foi uma escolha deliberada para transmitir a ideia de conveniência e rapidez nas compras. Peg referia-se à ideia de pegar algo rapidamente, enquanto Pag era uma abreviação de pagamento, enfatizando a facilidade da transação. Apesar de atualmente existirem outros supermercados com esse nome, nenhum deles tem relação com o original. O sucesso inicial da loja foi impulsionado pela ênfase na qualidade de produtos, preços competitivos e atendimento ao cliente excepcional. Com o passar dos anos, os supermercados PegPag começaram a expandir, abrindo novas filiais em várias localidades da região. Segundo o website Varejo em Dia, a rede inovou o supermercado no Brasil. O primeiro supermercado foi inaugurado em 23 de dezembro de 1954, na região central da Vila Pauliceia, por Raul Borges e Fernando Pacheco de Castro. 4 anos depois, a PegPag já somava 8 lojas na capital. 2 delas foram inauguradas em outubro de 1958 e foram instaladas em endereços já ocupados pela Sears, uma rede norte-americana de varejo. Em entrevista à Folha da Manhã, em agosto de 1955, Borges anunciou o plano de inaugurar uma loja PegPag a cada 6 meses, uma meta que foi cumprida à risca até o segundo semestre de 1958. Depois da rápida expansão, o PegPag deu uma pausa, optando por consolidar a sua liderança no mercado paulistano. Apenas uma loja, a nona, foi aberta entre o fim da década de 50 e o início da seguinte, enquanto se preparava para tornar-se a primeira cadeia de supermercados a atuar tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Isto virou realidade em março de 1963, com a abertura de uma unidade no bairro Ipanema. Nos 13 meses seguintes, abriu mais lojas, nos bairros Leblon, Copacabana e Grajaú. Na época, o sistema de ar-condicionado era um destaque nas propagandas que divulgavam as novas lojas, já que era uma raridade naquele tempo. Em agosto de 1965, a rede instalou uma loja âncora no Shopping Meier, o primeiro auto-intitulado estabelecimento do gênero no país. O Grupo Pão de Açúcar passou a ser um concorrente de peso a partir da década de 60, quando já era proprietário de 11 lojas. Assim, o PegPag passou a reforçar sua estrutura em São Paulo, abrindo mais 11 lojas entre 1967 e 1970. Nesse período, foram instalados circuitos internos de televisão nas lojas para a promoção de mercadorias, o que era inédito no país. Além disso, a rede abriu capital, sendo a primeira a realizar isso no setor no Brasil. A partir de 1970, as ações da PegPag passaram a ser negociadas nas bolsas de valores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em fevereiro de 1971, passou a ser feita uma publicidade com a dupla Peg e Pag, um jovem casal que, segundo os anúncios, realizou uma longa pesquisa de supermercados, comparando preços, conferindo higiene, atendimento, variedade e qualidade dos produtos, para escolher a bandeira de sua preferência. E então escolheram a rede PegPag. O principal objetivo dessa dupla foi promover a inauguração de um dos primeiros hipermercados do Brasil, instalado em São José dos Campos. O local era anunciado como o primeiro supermercado do Brasil. Mais tarde, foram abertas unidades em Tucuruvi e em Pinheiros. Em outubro de 1971, para comemorar o aniversário de 17 anos da rede, um grande desconto foi aplicado nos produtos. Após isso, o PegPag passou a sofrer problemas. Após meses de negociações, a Souza Cruz assumiu o controle acionário do PegPag e se tornou titular de suas 36 lojas, em janeiro de 1973. Nesse ano, ela era a quarta colocada no ranking do setor, com 10,22% das vendas totais dos 10 maiores do ramo, mas caiu para nono lugar em 1978, com sua participação reduzindo para 5,73%. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido entre 1973 e 1977 atingiu a média de 12,06% negativos. Na última temporada daquele período, o prejuízo foi de 27 milhões de cruzeiros, equivalente a 1,7 milhão de dólares. Em julho de 1978, o PegPag foi vendido para o Pão de Açúcar. A sua compra foi estimada em 250 milhões de cruzeiros. Após isso, os balanços voltaram ao azul. Entre 1978 e 1980, houve uma rentabilidade média sobre o patrimônio líquido de 12,87%. No início da década de 80, o seu capital foi fechado e, mais tarde, as lojas originais ganharam a bandeira Pão de Açúcar. Assim, eles continuaram a expandir sua presença, inaugurando grandes hipermercados e adotando práticas sustentáveis em suas operações. No início dos anos 2000, consolidaram-se como uma das principais redes de supermercados na região, não apenas pela sua qualidade e variedade de produtos, mas também pelo seu compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Proposta de valor: garantia de qualidade, rapidez, conforto, economia. Em 1954, os supermercados PegPag estavam apenas no estágio inicial de sua história, e sua proposta de valor inicialmente se concentrava em oferecer conveniência e economia para os clientes. Naquela época, os supermercados estavam começando a se tornar populares devido à sua capacidade de oferecer uma ampla variedade de produtos em um único local, o que representava uma mudança significativa em relação às mercearias tradicionais. Assim, a proposta de valor inicial dos supermercados PegPag em 1954 destacou elementos como conveniência, enfatizar a ideia de que os clientes poderiam encontrar tudo o que queriam em um único local, economizando tempo e esforço ao não precisarem visitar várias lojas. Variedade de produtos:
destacaram a ampla gama de produtos disponíveis, incluindo alimentos frescos, produtos de higiene pessoal e outros itens essenciais para o lar. Preços competitivos. Enfatizaram a capacidade de oferecer preços competitivos em relação com as mercearias tradicionais, permitindo que os clientes economizassem dinheiro em suas compras. Investiu, por exemplo, em uma lavoura própria, em Mogi das Cruzes, que lhe garantiu hortifruti granjeiros a custos muito menores. Atendimento ao cliente. Mesmo nos estágios iniciais, os supermercados se esforçaram para oferecer um atendimento amigável e útil aos clientes, criando uma atmosfera acolhedora e familiar. Entretanto, com o tempo, a agilidade nas compras foram tornando-se prioridade, portanto, a rede deveria ter se adaptado e encontrado formas mais objetivas e efetivas de auxílio de seus clientes. A proposta de valor dos supermercados Peg Pag em 1954 refletiria as necessidades e expectativas dos consumidores da época, destacando os benefícios de conveniência e economia oferecidos pelo modelo de supermercado emergente. Parcerias principais e canais. Embora não haja informações específicas disponíveis sobre as parcerias exatas dos supermercados Peg Pag durante esse período, podemos especular sobre os tipos de parceria que provavelmente a rede realizou, com base na prática comum da indústria na época. Aqui estão algumas das principais parcerias que os supermercados Peg Pag teriam feito entre 1954 e 1978. Fornecedores locais. Os supermercados Peg Pag provavelmente estabeleceram parcerias com fornecedores locais de alimentos frescos, produtos lácteos, carnes e outros produtos essenciais. Essas parcerias teriam sido fundamentais para garantir um suprimento constante de produtos frescos de qualidade para as lojas. Duas das suas lojas, inauguradas em outubro de 1958, causaram frisson no mercado local, pois foram instaladas em endereços já ocupados pela Sears Roebuck. A ousada parceria da empresa paulista com o gigante do varejo local e global colocava à disposição dos consumidores paulistanos 28 mil artigos de qualidade no maior centro de compras da América Latina, segundo o anúncio publicado em 1º de outubro. Distribuidores regionais. Parcerias com distribuidores regionais para fornecer uma variedade de produtos não disponíveis localmente ou para obter preços competitivos em itens em grande volume. Os supermercados devem funcionar em cadeia, porque é assim que o sistema permite lucros razoáveis aos empreendedores. Pois, com uma cadeia de estabelecimentos, o volume de vendas aumenta, com um acréscimo realmente insignificante de despesas com o pessoal, já que na parte administrativa o aumento poderá ser até nulo, e na parte de atendimento do público o número de empregados que requer cada loja é muito reduzido, pois o verdadeiro vendedor é o carrinho de mão de que a freguesa se serve para transportar suas compras. Empresas de transporte e logística. Parceria com empresas de transporte e logística seriam essenciais para garantir que os produtos fossem entregues de forma eficiente e pontual às lojas. Os produtos eram frequentemente entregues ao supermercado por meio de caminhões de distribuição, que transportavam mercadorias das fábricas ou centros de distribuição até os supermercados. Esses caminhões costumavam fazer rotas regulares para reabastecer os estoques dos supermercados com uma variedade de produtos. Fornecedores de tecnologia e equipamentos. À medida que a tecnologia avançava, os supermercados começaram a adotar sistemas informatizados para gerenciar inventário, vendas e outras operações. Parcerias com fornecedores de tecnologia e equipamentos teriam sido cruciais para implementar essas soluções, como é o exemplo do sistema de promoções inovador em televisões distribuídas nas lojas da rede. De quebra, a peça publicitária assinava com estacionamento gratuito, sistema de ar-condicionado, uma raridade à época. Essas são apenas algumas das parcerias principais que o supermercado Peg Pag poderiam ter feito durante o período de 1954 a 1978. É importante notar que as parcerias podem variar de acordo com a localização e as necessidades específicas de cada loja ou região. Os supermercados Peg Pag geralmente tinham um segmento de clientes diversificado, atendendo a uma ampla gama de consumidores, não focando somente num público específico. Nos anos de 1954 a 1978, o relacionamento com os clientes nos supermercados era muitas vezes baseado em interações pessoais e em uma abordagem mais próxima e familiar. Aqui estão algumas maneiras como esse relacionamento poderia ter sido cultivado. Atendimento personalizado. Os funcionários dos supermercados Peg Pag provavelmente conheciam muito seus clientes pelo nome e estavam familiarizados com suas preferências de compra. Isso permitia um atendimento mais personalizado. Interações face a face. Como as transações eram frequentemente realizadas pessoalmente nos caixas, isso proporcionava oportunidades para interações mais significativas entre os clientes e os funcionários. Os funcionários poderiam ajudar os clientes a encontrar produtos, oferecer recomendações e fornecer informações sobre promoções ou ofertas especiais. Feedback direto. Os supermercados Peg Pag valorizavam o feedback dos clientes e incentivavam as sugestões e comentários dos clientes sobre os produtos e serviços oferecidos. Isso poderia ser feito por meio de conversas pessoais, caixas de sugestões ou até mesmo em eventos comunitários. E também pelo marketing. Inovou o mix de produto, oferecendo revistas e jornais em promoções, como hoje o usual Peg 2 e Pague Apenas por um Produto. No geral, o relacionamento com os clientes nos supermercados Peg Pag e em outros supermercados da época era caracterizado por uma abordagem mais pessoal, interações diretas e um senso de comunidade compartilhado. Mas as necessidades foram se alterando ao longo do tempo, de maneira que essa proximidade já não era mais prioridade por ambas as partes, visto a rapidez das relações. Já quanto à estrutura de custos e fontes de receitas, temos que os principais custos dos supermercados Peg Pag estavam relacionados a produtos, à estrutura e a recursos humanos. Dentro dos produtos, os principais custos eram com a aquisição de produtos dos distribuidores, aquisição de materiais de limpeza, custos para a manutenção de produtos perecíveis, como laticínios e carnes, e gastos com propaganda e marketing. Já quanto aos custos estruturais, estão o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de cada um dos supermercados,
Imposto sobre Vendas e Consignações, IVC, que existia na época, pagamento da conta de energia elétrica, relativamente alta pela utilização de ar-condicionado, e também conta de água, manutenção da infraestrutura, aquisição de novos espaços para a construção de novas filiais, manutenção dos equipamentos no geral, adequação do espaço para atender às NRs, normas regulamentadoras, entre outros. Já entre os gastos com recursos humanos temos o salário dos funcionários, o 13º salário, custos com os benefícios oferecidos aos funcionários, serviços especializados associados à construção e manutenção de novas filiais, gastos com cursos para a especialização e qualificação dos funcionários. Já quando diz respeito à fonte de receita, temos principalmente os produtos e investimentos. Dentro dos produtos temos o lucro sobre a venda de produtos para os consumidores e também o maior volume de vendas a partir dos preços baixos e uso de promoções. Já quanto aos investimentos, temos a venda de cotas da empresa na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, e também investimentos de empresários interessados no ramo atacadista. As principais atividades realizadas pela PegPag envolvem venda de produtos de consumo imediato, ou seja, a curto prazo, que são aqueles que comumente encontramos em supermercados e atacadistas, como alimentos perecíveis, não perecíveis, produtos de higiene e produtos de limpeza. O que diferenciava a PegPag dos seus concorrentes envolvia a praticidade com que essas vendas eram feitas, já que o próprio consumidor pegava os produtos da sua escolha e os valores também eram baixos quando comparados aos demais supermercados do local. Além disso, a abertura de diversas filiais em um curto período de tempo também proporcionou a fama da PegPag, de modo que o seu sistema inovador era conhecido e apreciado por todos. Já os recursos principais para realizar as atividades-chave para o funcionamento e sucesso da PegPag foram produtos do ramo alimentício, produtos de limpeza, recursos humanos, como por exemplo, funcionários responsáveis pela organização do estoque e abastecimento de produtos, funcionários responsáveis pela venda do produto e funcionários responsáveis pela limpeza do local. Além disso, geladeiras e estoques para armazenamento dos produtos, prateleiras onde eles pudessem ser escolhidos pelos clientes, publicidade, fornecedores que oferecessem os produtos a um baixo custo, possibilitando um valor menor dos produtos da PegPag quando comparado dos concorrentes, e também ar-condicionado em suas instalações, atraindo assim ainda mais clientes. Como já elucidado na breve história inicial, a Souza Cruz assumiu o controle acionário da PegPag. Encabeçado pelo presidente Philip Allan e os diretores das operações Paulista e Carioca, Fernando Pacheco de Castro e Luciano de Souza Leão, o quadro diretivo foi mantido, mas perdeu a autonomia de voo. O comércio, contudo, não era a praia da Souza Cruz. Sob seu comando, a PegPag perdeu a vitalidade. Quarta colocada no ranking do setor em 1973, com 10,22% das vendas totais dos 10 maiores do ramo, a rede caiu para o 9º posto 5 anos depois e viu a sua participação no mercado das top 10 encolher para 5,73%. Para piorar, seus balanços ganharam tons vermelhos com a rentabilidade sobre o patrimônio líquido entre 1973 e 1977, atingindo a média de 12,06% negativos. Sob nova gestão, o Pão de Açúcar tem preferência sobre a controlada dos anúncios. A breve incursão da multinacional do fumo no varejo chegou ao fim em julho de 1978, com a venda da PegPag para o Pão de Açúcar. A transação, estimada em 250 milhões, garantiu o acesso do grupo chefiado pela família Diniz ao mercado carioca, onde a sua nova controlada dispunha de 13 lojas em pontos valorizados. Na avaliação de Luiz Carlos Bresser Pereira, diretor administrativo do comprador, o maior problema enfrentado pela PegPag eram seus altos custos administrativos responsáveis por prejuízos seguidos. Dessa maneira, para começar a escalada do autosserviço no Pão de Açúcar, contrataram-se alguns profissionais do antigo PegPag, que era considerado escola na época, e entrou para a história do varejo e atacado nacional. Agora vamos falar de potenciais problemas que causaram a falência, por uma análise de mercado utilizando as 5 forças de porta. Em primeiro lugar, sobre compradores e clientes. O público-alvo não tinha uma definição objetiva na proposta de valor da empresa. Além disso, o número de clientes era relativamente alto, já que os supermercados situavam-se nas áreas urbanas, as quais estavam em crescimento na década de 50 e 60. Mas mesmo com um número alto de clientes, os preços dos supermercados ainda eram maiores que os das feiras, o que permitia aos clientes a opção de comprar em locais mais baratos. Além disso, a sensibilidade dos clientes à mudança de preço era alta, de modo que não se podia alterar os preços, pois eles já eram muito altos. Ameaça de substitutos e concorrentes. Como dito anteriormente, na época os supermercados vendiam seus produtos com preços mais caros do que os vendidos nas feiras em cerca de 5 a 10% mais caro. Por essa razão, como os supermercados não podiam concorrer com as feiras em relação aos preços, sobrava a concorrência por meio da qualidade, variedade e conforto. Grande parte dessa diferença de preço estava no fato de que as feiras sonegavam quase todo o imposto que tinham que pagar, enquanto os supermercados tinham que pagar o IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações, impostos trabalhistas e industriais. Em termos de fornecedores, na época, os fornecedores dos supermercados também eram os mesmos dos feirantes. Além disso, as relações entre feirantes e fornecedores não eram tão burocráticas e tão regulamentadas, o que possibilitou acordos pessoais e a compra direta com eles, sem a necessidade de intermediários. Outros supermercados foram capazes de estabelecer estratégias de contrato com os fornecedores, superando a competição com as feiras, mas não foi o caso da rede PegPag, que apresentou dificuldades na fixação de parcerias duradouras, não sendo suficiente seu hortifruti próprio. Além disso, a entrada de novos concorrentes. Ela era conturbada, mas também não era totalmente impossível. Entre as facilidades, destacavam-se na época ainda não existirem grandes supermercados que dominavam todas as regiões e que obtinham os melhores preços. Mas a partir do ano de 1972, empresas de fora do Brasil passaram a criar lojas aqui, como o Carrefour e a Macro.
Com o aumento dos supermercados no mesmo estilo, o Grupo Pão de Açúcar também passou a ser um forte concorrente, sendo futuramente um dos principais responsáveis pela falência da PegPag. Diferenciais externos e rivalidade. Em relação ao conforto, a PegPag, assim como falado anteriormente, dispunha de ar-condicionado em suas instalações, o que sem dúvidas atraía clientes. Esse conforto, no entanto, gerava um aumento significativo nas contas elétricas da empresa, o que se convertia em preços maiores em seus produtos do que comparado com seus rivais estrangeiros, que dispunham de grande quantidade de dinheiro para tal. A partir de 1972, o Carrefour revolucionou também a indústria de supermercados. O seu enfoque era a venda de produtos congelados, que contrariava o padrão brasileiro de focar nas vendas de padarias dentro dos supermercados. A venda dessas refeições congeladas atrelava-se ao fato de que as pessoas estavam trabalhando mais e ao fato de que havia uma maior inserção das mulheres também no mercado de trabalho. Ou seja, a venda dos congelados foi muito bem colocada, já que os produtos congelados permitiam que essas rotinas fossem mantidas sem que os produtos estragassem. Para evitar a falência e a consequente venda em 1978, os supermercados PegPag poderiam ter adotado várias estratégias para enfrentar os desafios competitivos e financeiros que enfrentavam na época. Aqui estão algumas possibilidades. Entre elas está a diversificação de produtos e serviços, visto que a PegPag poderia ter ampliado sua oferta de produtos para além dos itens básicos de supermercado, criando suas próprias marcas. Investir em produtos frescos, orgânicos, importados e gourmet poderia atrair uma nova clientela, mais disposta a pagar pelos produtos diferenciados. Outra estratégia que poderia ser adotada seria a expansão geográfica controlada, pois, ao invés de se concentrar apenas no eixo Rio-São Paulo, a PegPag poderia ter explorado a possibilidade de expandir suas operações para outras regiões do Brasil, seja abrindo novas unidades ou incorporando outros supermercados à sua rede. Isso teria aumentado sua base de clientes e reduzido a dependência de um único mercado. Outra alternativa seria reduzir a aquisição de novas lojas por um período maior de tempo, se concentrando mais em consolidar as filiais já existentes, adequando as mesmas às mudanças de mercado. Ademais, seria crucial analisar as mudanças no comportamento do consumidor, já que os padrões de consumo mudam ao longo do tempo, com os clientes buscando variedade e experiências de compra diferenciadas com praticidade e rapidez. Não acompanhar essas mudanças ou não conseguir se adaptar rapidamente o suficiente pode levar à perda de clientes para concorrentes mais alinhados com as preferências do consumidor. Além disso, a empresa deveria ter definido melhor o seu público-alvo para poder ter melhor mapeamento das estratégias necessárias para sua consolidação permanente. Justaposto ao maior ênfase no foco ao atendimento ao cliente, pois continuar investindo em treinamento de equipe e em iniciativas para melhorar a experiência do cliente poderia ter ajudado a construir lealdade e reter os clientes existentes, assim como focar no desenvolvimento de tecnologias para maximizar a experiência do cliente quando este estivesse fazendo compras, seria crucial para a manutenção e consequente futuro do negócio. No nosso mundo, é fundamental que nós adaptemos aos novos tempos. Por isso, analisar estratégias de marketing e branding seriam fundamentais para a continuidade e prosperidade do negócio, pois isso reforçaria a imagem da marca de PegPag como uma pioneira do modelo de autoatendimento, e destacar sua história e tradição poderia ter gerado uma maior conexão emocional com os clientes, diferenciando-a da concorrência. Estabelecer parcerias com fornecedores de renome e marcas locais também não seria dispensável, pois isso poderia proporcionar vantagens competitivas e econômicas, além de acesso a novos recursos e mercados. Dessa forma, ao estabelecer essas parcerias, a rede de supermercados poderia adquirir os produtos por um preço menor que seus concorrentes, o que possibilitaria o barateamento da venda de seus produtos, garantindo tanto a permanência dos seus clientes quanto a atração de novos clientes. Para que ocorresse a reestruturação financeira, seria nevrálgico buscar soluções para os problemas financeiros, como a reestruturação de dívidas, a captação de investimentos que poderiam ter fornecido os recursos necessários para revitalizar o negócio. Embora os programas de fidelidade formais não fossem tão comuns naquela época, os supermercados frequentemente recompensavam a lealdade dos clientes de maneiras mais informais. Isso poderia incluir descontos especiais para clientes frequentes ou brindes ocasionais. Nesse sentido, quando seus respectivos concorrentes começaram a adotar tais práticas, a rede PegPag não se atualizou e foi engolida pelo mainstream de empresas como Pão de Açúcar. Também seria muito importante um diferencial do envolvimento na comunidade, visto que, no auge da vida econômica do mercado, a sociedade poderia ter patrocinado atividades e apoiado organizações locais e iniciativas de responsabilidade social corporativa. Isso ajudaria a fortalecer os laços entre os supermercados e seus clientes, demonstrando um compromisso com o bem-estar da comunidade. Essas são apenas algumas estratégias que o supermercado PegPag poderia ter considerado para evitar a venda em 1978.
Cada uma delas teria seus próprios desafios e iria requerer uma cuidadosa análise e execução, mas poderiam ter contribuído para prolongar a vida da empresa como uma marca autônoma, independente e auxiliado na construção de um futuro próspero sem o iminente risco de falência.